Região Norte. A região Norte é composta por 7 estados, além de que faz fronteira com a Bolívia, Peru, Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname, Guiana Francesa e com os estados do Maranhão, Piauí, Bahia, Goiás e Mato Grosso. O clima predominante nessa região é o equatorial úmido, apresentando elevadas temperaturas e com chuvas abundantes durante todo o ano. Sobre a vegetação, é importante lembrar que ela está intimamente ligada com o clima, solo e relevo. Além da floresta que ocupa a maior parte da região, aparecem campos úteis para a criação de gado. A floresta amazônica, que ocupa 40% do território brasileiro, apresenta 3 degraus de vegetação, tendo como base os níveis de altitude. Seriam a mata de terra firme, a mata de várzea e a mata de igapó, sendo que a mata de terra firme é a parte da floresta que se localiza em terrenos mais elevados, que não são atingidos pelas inundações do rio. A mata de várzea, parte da floresta sujeita a inundações periódicas, situa-se entre a mata de terra firme e a do igapó, apresentando grande diversidade de espécies e predominando árvores que fornecem o látex, por exemplo. Na mata de igapó é a parte da floresta que se localiza em terrenos baixos, próximo dos rios, ocupando o solo permanentemente alagado, onde predomina, por exemplo, a Vitória Régia, no caso. Na região norte, predominam 3 áreas de relevo. A planície amazônica, que acompanha a grande bacia fluvial, com altitudes que variam de 100 a 200 metros acima do nível do mar, a região de planaltos, entre 200 a 800 metros de altitude, em áreas de chapadas e serras, a Serra dos Carajás, a Serra Pelada, Serra de Tumucumaque, a Serra do Acaraí, entre outras serras, e as regiões de maiores altitudes, acima de 800 metros, entre elas a Serra do Parima e do Pacaraíma e a Serra do Imere. Sobre a hidrografia, o norte possui 2 grandes bacias, a Bacia Amazônica e a Bacia do Tocantins. A Bacia Amazônica, a maior bacia hidrográfica do mundo, é formada pelo Rio Amazonas e seus mais de 1.000 afluentes. Já a Bacia do Tocantins é a maior bacia hidrográfica totalmente brasileira e é formada pelo Rio Tocantins e seus afluentes. Na época das cheias, apresenta grande parte de seus rios navegáveis. Agora falando um pouco sobre agricultura, a economia da região norte do Brasil é constituída basicamente por atividades ligadas ao setor primário, dando destaque para o extrativismo vegetal, animal e mineral e a agropecuária, sendo que atualmente ele se destaca na produção de café, de soja, de cacau e de feijão. A região é considerada uma fronteira agrícola do Brasil. Nela são produzidos desde produtos tradicionais como mandioca, milho e arroz, até de exportação, como a soja, que tem sido uma cultura bastante difundida na região e ao mesmo tempo a que mais provoca desmatamento na floresta amazônica. Sem contar que as áreas cobertas por soja tendem a provocar diminuição dos índices pluviométricos em cerca de 15%. As pastagens provocam uma redução inferior de aproximadamente 3,9%. Talvez pareça pouco, mas é preocupante, pois a expansão da agropecuária ocorre de forma geométrica. Se a ocupação para essas atividades continuar nesse ritmo, em pouco tempo o clima característico da região, que é quente e úmido, se alterará, comprometendo todo o ecossistema. A atividade pecuária também tem crescido na região norte, modificando a paisagem de forma significativa, pois a vegetação da floresta amazônica é substituída pela pastagem. Geralmente, essa atividade rural é desenvolvida de maneira tradicional ou extensiva. Os animais são criados soltos, sem receber maiores cuidados, resultando em baixa produtividade. As principais criações são de bovinos e bovalinos. Desses, a região possui o maior rebanho do Brasil. A produção agropecuária na região norte gera uma grande preocupação ambiental, pelo fato de abrigar a maior floresta equatorial do mundo. É bom lembrar também que o solo amazônico é pobre em nutrientes. Desse modo, a retirada de cobertura vegetal, a área se transforma praticamente em um deserto. Com a participação de apenas 5% do Produto Interno Bruto, PIB brasileiro, sendo a menor contribuição entre todas as regiões do país, a região norte tem sua economia impulsionada pelo extrativismo, látex, açaí, madeira, castanha, etc. E pela mineração, com destaque para a Serra dos Carajás, Pará, de onde se extrai a maior quantidade de minério de ferro no país, além da Serra do Navio, Amapá, grande produtora de manganês. A indústria também exerce grande importância na captação de receitas financeiras. O polo industrial de Manaus, composto por mais de 500 indústrias de variados segmentos, eletroeletrônico, químico, informática, fabricação de motos, bicicletas e alimentício, é um dos grandes destaques desse setor da economia. A Superintendência da Zona Franca de Manaus, SUFRAMA, que se expandiu através de políticas de incentivos fiscais, é outro destaque na região norte. Hidrelétricas no norte. Existem 8 usinas hidrelétricas
espalhadas pela região norte, com exceção das usinas que estão sendo construídas atualmente. As usinas são as seguintes: Usina Hidrelétrica de Tucuruí, Usina Hidrelétrica de Cararaó, Usina Hidrelétrica do Rio Araguari, Usina Hidrelétrica de Santarém, Usina Hidrelétrica de Balbina, Usina Hidrelétrica do Rio Xingu e Usina Hidrelétrica do Rio Curuaúna. Apesar das usinas hidrelétricas possuírem pontos positivos, como o crescimento das indústrias, geração de empregos e energia limpa, causa desapropriamento de cidades perto das usinas, acaba com a fauna e flora e o processo de construção de uma usina é caro e demora de 8 a 10 anos. A maior usina hidrelétrica da região norte e do Brasil é a usina hidrelétrica de Tucuruí, em Belém, e tem uma capacidade geradora instalada de 8.370 megawatts. E é 100% brasileira, pois apenas perde para a usina de Itaipu, que é mais potente, porém é dividida entre o Brasil e Paraguai. A usina atende à demanda residencial e industrial de todo o Brasil, principalmente nos estados de Pará, Maranhão e Tocantins. Como já dito, existem hidrelétricas sendo construídas atualmente. A EPE, Empresa de Pesquisas Energéticas, estimou que serão instalados 35.245 megawatts nos próximos 8 anos. Estudos afirmam que, entre 2010 e 2013, estão sendo aplicados 92 milhões no setor de energia, com destaque para as obras das 3 usinas hidrelétricas a serem instaladas na região norte. No Rio Xingu, no Pará, a usina Belo Monte será a terceira maior hidrelétrica em operação no mundo. Desmatamento. Além de afetar a biodiversidade, a Amazônia possui mais de 30% da biodiversidade mundial. O desmatamento na Amazônia afeta, e muito, a vida das populações locais, que sem a grande variedade de recursos da maior bacia de água doce do planeta se veem sem possibilidade de garantir a própria sobrevivência, tornando-se dependentes da ajuda do governo e de organizações não governamentais. Nos últimos anos, a Amazônia brasileira vem registrando a maior seca de sua história. Em 2005, alguns lagos e rios tiveram a vazão reduzida a tal ponto que não passaram de pequenos córregos de lama. Alguns até chegaram a secar completamente, ocasionando a morte dos peixes. O pior é que esse efeito tende a se agravar com o tempo. Com os rios secando e a diminuição da cobertura vegetal, diminui a quantidade de evaporação necessária para a formação de nuvens, tornando as florestas mais secas. Contudo, diversas ações vêm sendo tomadas para impedir que o pior aconteça e preservar com uma riqueza proporcional pela Amazônia. ONGs como a Greenpeace, SOS Amazônica, WWF, PAN, Instituto de Pesquisas da Amazônia e diversas outras entidades realizaram campanhas e estudos com o objetivo de divulgar e facilitar o desenvolvimento sustentável e a recuperação das áreas degradadas da Amazônia no Brasil. Quanto às iniciativas do governo, 19.440.402 hectares foram convertidos em unidades de conservação, UC, na Amazônia, e em 2002 a 2006, totalizando em 9,98% do território. Outro projeto que visa a consolidação de unidades de conservação na Amazônia é o projeto ARPA, Áreas Protegidas da Amazônia, que tem como meta atingir um total de 50 milhões de hectares de unidades de conservação e conta com o apoio de investimentos de instituições como o Banco Mundial e o WWF.